A presença hoje é de Rogério Monteiro, professor, doutor em gestão e doutor em comunicação e semiótica, com quem a gente vai conversar. Rogério, você tem desenvolvido um trabalho de pesquisa em modelos de gestão há uns 20 anos mais ou menos, desenvolveu inclusive uma abordagem, construiu um modelo de abordagem que tem produzido resultados e tem sido a referência nessa área de consulta sobre padrões gerenciais, modelos gerenciais. E eu assisti sua palestra recentemente lá no Conselho Regional de Administração, daí eu interesse em aprofundar mais essa questão. Por exemplo, essa correlação que você estabelece entre gestão e resultado, e óbvio que, né, claro, qualquer resultado vai depender de uma gestão, ruim ou bom, mas fundamentalmente do modelo mental do empresário. O que você diz sobre, o que você trabalha sobre isso? Onde você interfere aí, em termos de modelo mental? É possível mudar a cabeça, o mindset, a visão de mundo do negócio dele, do empresário? Com relação à sua pergunta, eu vou detalhar em três. A primeira é sobre a questão da gestão, né? O médico sabe o que vai fazer, o contador, quando se forma, sabe o que vai fazer, o engenheiro civil. Quando se forma em administração, eu professor de administração há 30 anos, é muito difícil esse entendimento de gestão. É uma barreira conhecer gestão, porque a gente nunca tem bem organizado uma síntese. E a gente sempre achou que o trabalho do empreendedor sempre foi um trabalho de volição, de vontade, e não importa a estratégia. Hoje isso mudou radicalmente. Mudou radicalmente. Vontade é fundamental. Resistência à frustração, vontade, está na veia do empreendedor. Mas se não tiver estratégia, não avança nos negócios. Essa segunda questão, quando você coloca essa correlação entre gestão estratégica e lucratividade, é fundamental na minha pesquisa. Toda gestão estratégica frágil ou ineficiente gera prejuízo. Essa correlação é fundamental. E à medida que formos conversando... Essa correlação ela é exata. Ela é exata, ela é fundamental. É impactante, é impactante. Eu não estou falando aqui como opinião. Essa correlação entre gestão estratégica frágil e resultado é fundamental. Quando a gente fala em gestão estratégica, eu gostaria de trabalhar conceitos simples. O que é gestão? A ciência e a arte de buscar resultados. Você vai gerenciar um grupo, você está tratando de gestão. E estratégia é antecipar e diferenciar. Em primeiro momento, para a gente continuar a nossa conversa. Tá. E você define nas suas abordagens normalmente 3 patamares, 3 níveis que evoluem desde uma estratégia considerada frágil ou inconsistente, uma estratégia parcialmente consistente e a estratégia plena, efetiva, resolutiva. Perfeito. O que caracteriza cada uma dessas? Perfeito. Essa pesquisa trata dos modelos mentais, né? O que a literatura chama de mindset. Então, essa pesquisa trata dos modelos mentais. E nós categorizamos esses modelos mentais em 3. O modelo mental, a gestão estratégica, o empresário ou a liderança que não considera importante a gestão estratégica, cujas características são commodity, sem informação para tomada de decisão, crise de propósito, fragilidade no alinhamento de equipes. Isso é fundamental para o resultado. A segunda fase é gestão estratégica parcial. Já discute o rumo, já discute um portfólio novo, já começa a fazer conversas com a equipe. Só para você se assustar, tenho casos de empresa de 17 anos que vendas, produção e administrativo nunca conversaram. São feudos, inimigos íntimos, sabe? Mas que não se relacionam, não saem nem para comemorar junto.
Como é que você muda essa cultura e faz um alinhamento de se pensar a organização, né? E a terceira fase é a gestão plena. Já pensa o futuro, já sabe o portfólio lucrativo, já faz inovação, né? E o futuro está na pauta. Viaja para evento internacional, para reconstruir modelo mental, repensar negócio. Então, nós temos, repetindo, 3 fases. A gestão estratégica, 3 fases de cabeça, do jogo mental, do pensamento, do modelo mental. A gestão estratégica frágil, parcial e plena. E a correlação com o índice de lucratividade está vinculada a isso. Diretamente ligado à lucratividade. Diretamente ligada à lucratividade. Só para você ter uma ideia, quando eu falo isso, nas minhas palestras, ou com empresário, ou em alguma discussão, de empresas que a gente faz pesquisação, pesquisa e a solução, a intervenção de 10 não sabe qual é o seu índice de lucratividade. Teve um caso recente que eu achei muito interessante. Perguntei a um empresário, na entrevista, né, qual era o faturamento. Demorou meia hora, ele veio com um faturamento de 25 milhões. Perguntei qual era o lucro. Ele não sabia. Ele não tem o processo financeiro organizado para gerar o DRE, para gerar o DRF, o demonstrativo de resultado econômico, o demonstrativo de resultado financeiro. Ele não tem essas métricas e esses mapas para tomar decisão. A presença hoje é do doutor em gestão, Rogério Monteiro. Voltamos já. Voltamos com a presença do doutor em gestão, Rogério Monteiro. Rogério, você está, eu fiz umas considerações no começo do nosso bloco anterior, você está trabalhando, você está debruçado sobre esse universo da média empresa, aqui no Espírito Santo particularmente, há uns 20 anos, né? Isso aí. Então isso já te deu a oportunidade de ter uma íntima familiaridade com essa questão do mindset, da cabeça do empresário. Perfeito. Né? Quando você, certamente hoje virou um mantra falar de inovação. Inovação de produto, inovação de processos. Perfeito. Né? Inovações até de métodos gerenciais. Perfeito. E quando o empresário se abre à necessidade de ter uma gestão estratégica plena, isso significa uma inovação também no mindset dele? A grande inovação é sair da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3. Essa é a grande inovação. E a inovação mais difícil é a inovação de mentalidade. Gostaria de fazer uma referência. Mudar a cultura, essencialmente. A resistência à cultura. A resistência à cultura. Essa é a mais difícil. Como o empresário pensa, né? A gente poderia categorizar em 3 como o empresário pensa. Primeiro, a questão da informação. Né? As informações, eu vou usar um indicador, 95% das tomadas de decisões são emocionais, baseado em angústia, felicidade, inveja, raiva, uma intuição... Sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções. Ok. Tá? E eu queria deixar claro o que é informação. Às vezes a gente não trata muito bem isso. Informação é o que você não sabe. Quando você fala assim, eu não sabia sobre isso. Isso é informação. Isso é fundamental para a mudança de mentalidade e de cultura. Quando você encontra seu vizinho e fala bom dia ou boa tarde, isso não é informação. Isso é um hábito, isso é um costume, né? Ou seja, vocês mantêm a relação de respeito. Informação é o que muda a rede mental sobre qualquer um evento. Isso eu não sabia, isso é informação. A busca disso é fundamental para a evolução das pessoas, a evolução do problema, o entendimento do negócio. Você falou de 3 situações. Essa é a primeira. Informação. A segunda, que é a mais complexa de
de todos a mudança de pensamento ou entendimento do pensamento é o desejo de ilusão. E eu gostaria até de contar um caso sobre esse desejo de ilusão. Às vezes o empresário, ele deseja objetos para manter orgulho, manter status, enquanto ele está muito frágil no entendimento do propósito da organização, no entendimento do posicionamento. Quero contar uma história sobre isso. Numa entrevista sobre uma empresa de alimentos, faturamento de 30 milhões ano, 80 funcionários. A conversa voltava e tinha sempre uma redundância. A vontade de comprar meu carro de luxo porque meu grupo de referência na Praia do Campo tem o carro de luxo de 300 mil. E quando eu fui mais fundo nessa empresa, 1 mês e meio de salário atrasado, e o empresário sintonizado com esse desejo. Fui entrevistar a diretora financeira, a esposa, e ela comprava a Bolsa Prada por 15 a 20 mil reais, chamava as amiguinhas para produzir sentido, produzir afeto, produzir inveja. Esse tipo de modelo mental é o mais resistente à mudança. São verdadeiros demiurgos, sabe? Esses são. E o terceiro é a relação de aprendizagem e cultura tradicional. Esse também é uma forma muito difícil de mudar, porque para aprender você tem que estar aberto. Para aprender é fundamental, a gente tem que aprender direto, senão a gente fica velho, né? O velho, o Cortella da PUC fala o seguinte: todos nós vamos ser idosos, quem não morrer cedo vai ser idoso. Ser idoso é interessante, porque ser idoso está no tempo dele. Está aprendendo no tempo, coisa que não sabe, tanta coisa que a gente não sabe. Sim. E que a gente vai aprender. Ser velho é que está com a cabeça no passado e que acha que não tem que aprender mais nada. Essa relação entre a aprendizagem e a cultura tradicional é muito difícil de mudar, especialmente quando o sujeito fica vinculado a algumas pendências ou quando fala, essa coisa aqui não dá certo. Sabe? Então, são essas lógicas. Como o empresário pensa, esse é um entendimento fundamental para mudanças de mentalidade. Eu gostaria só de categorizar o nosso método. A gente trabalha com 4 tipos de mudanças, 4 tipos de inovação: mentalidades, gestão, processos, produtos e serviços. A de mentalidade é a mais complexa, envolve essa interação humana de forma muito mais intensa, resistência, cultura e essas mudanças. A nossa conversa com o Rogério Monteiro sobre gestão continua amanhã, ele segue desfiando para nós e debulhando para nós mais detalhes e aspectos dessa ciência e arte, a gestão. Até amanhã, então.